aqui estamos nós para mais um dia de leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos aí ler mais um pouquinho de Lucas e amanhã nós já vamos terminar o livro de Lucas, né? Olha só para você ver que coisa maravilhosa. Ler a Palavra de Deus é bom demais, não é verdade? Então, quantas pessoas estão dizendo, pastor, eu nunca fiz um propósito assim. Primeira vez na vida que eu consigo ler um livro inteiro da Bíblia assim. É Deus abençoando, nos sustentando, nos fortalecendo, nos capacitando para que a gente possa chegar ao final desse propósito, amém? Em nome de Jesus, deixa eu ver, tem muita gente chegando aí. Não esquece de compartilhar. Embaixo aí, ó, tem um aviãozinho, você aperta nesse aviãozinho aí e você envia aí o convite dessa live para todas as pessoas aí que você conseguir do seu Instagram, seus amigos, seu WhatsApp, envia lá. Jesus, vamos começar então? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua santa presença nessa noite mais uma vez para preparar o nosso coração para esse momento de leitura bíblica. Meu Deus, momento de conhecimento, de Te conhecer o coração de Jesus e cada dia mais, meu Pai, nos aprofundar em ricos ensinamentos, Pai, que farão toda a diferença no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Meu Pai, que os nossos olhos estejam atentos, meu Deus, a cada ensinamento que o Senhor quiser nos passar nessa noite, enquanto nós estamos lendo a Tua Palavra, vai curando, libertando. Enquanto nós estivermos lendo, Senhor, vai fazendo a Tua obra em nós, na nossa casa, na nossa família. Que a Tua luz, que a Palavra de Deus vai iluminando todo o nosso ser, tirando cada pessoa, meu Pai, das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, tem pessoas que estão passando por diversos problemas, mas ela está aqui, lendo a Palavra do Senhor, meu Pai, cumprindo um propósito que agrada o Teu coração. E Tua Palavra diz, deleita-te no Senhor e Ele realizará o que deseja o seu coração. Deleitar no Senhor é agradar o Senhor. E nós estamos aqui, deleitando no Senhor, meu Pai, através dessa leitura da palavra, na certeza que o Senhor também realizará o desejo do nosso coração, porque o desejo do seu coração nós estamos cumprindo, que é conhecer a Tua palavra. Obrigada por mais uma noite, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Vamos começar então. Estamos em Lucas, capítulo 7 agora, né? Em nome de Jesus, é isso mesmo, né? Lucas, capítulo 7, versículo 1. Dando tudo certinho aqui, nós vamos até o capítulo 11, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos começar? Pegue suas bíblias, canetas, marcador de texto, pega aí, você que gosta de anotar alguma coisa, prepare-se em nome de Jesus. Você que gosta de ler comigo em voz alta, deixa aí do seu lado o copinho de água também, para você sempre estar aí tomando água nessa leitura comigo, amém? Vamos começar? O centurião de Cafarnaum, Lucas capítulo 7, versículo 1, diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito. Perdão, teve gente ligando aqui. E quem liga, vocês sabem que trava a live, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos continuar então? Desliguei a ligação aí de quem estava ligando. Versículo 4. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhes conceda isso? Porque ama a nossa nação e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julgueis digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra e o meu criado sarará, porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. Digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel
tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. O filho da viúva de Naim, versículo 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia 2 discípulos seus a Jesus, versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo, há muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que
lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse ao mestre: Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E lhe disse Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Vamos agora ao capítulo 8 de Lucas, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Versículo 1. E aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. A parábola do semeador, versículo 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele lhe disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Estes são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A parábola da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-a num velador, para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. A família de Jesus, versículo 19.
E foram ter com ele sua mãe e seus discípulos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus apazigua a tempestade, versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Ele, porém, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? O endemoniado gadareno, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte a Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os que não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedessem entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, e estava à morte. E indo ele, apertavam a multidão. E a mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E perguntas: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude.
Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temais, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago, a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Capítulo 9, a missão dos 12, versículo 1. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Herodes, o tetrarca, e João Batista. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães e peixe, versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes o reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então a seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 12 cestos de pedaços. A confissão de Pedro, Jesus prediz a sua morte, a sua própria morte. Versículo 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros, Elias, e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Cada um deve levar a sua cruz, versículo 23.
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A transfiguração, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória, aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio a nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A cura do jovem lunático, versículo 37. E aconteceu que, no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando ainda estarei convosco e vos sofrereis? Trazei-mo cá o teu filho. E quando vinham chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras, que lhes era encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessas palavras. O maior no reino dos céus, versículo 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento e o coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si. E disse-lhe: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for menor, esse mesmo é grande. Quem não é contra nós é por nós, versículo 49. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse-lhe: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. Versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face,
E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para que lhe preparassem uma pousada. Mas não o receberam, porque em seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Acerca dos que seguem a Jesus. Versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixe os mortos ou enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Agora o capítulo 10, acho que é o penúltimo capítulo de hoje, tá? Beber uma água aqui, né, gente? Vamos lá? Já estamos no no penúltimo capítulo de hoje. A missão dos 70 discípulos. Eu amo esse capítulo 10 também. Versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhe: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz esteja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizeis: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Está falando para os discípulos. E voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrareis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tu, por meu Pai, foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem e que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. A parábola do bom samaritano, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente desciam pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Marta e Maria, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E Jesus, respondendo, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Último capítulo de hoje, capítulo 11, a oração dominical, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou aos seus discípulos? E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa nossos pecados, pois nós também perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal. A parábola do amigo importuno, versículo 5. Diz-lhe também: Qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por seu amigo,
Levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? A blasfêmia dos fariseus, versículo 14. Estava ele expulsando o demônio, do qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal dos céus. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebu. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armada sua casa em segurança, está tudo o que tem. Mas, sobrevindo outro valente do que ele, e vencendo-o, tira toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem as palavras de Deus e as guardam. O sinal do profeta Jonas, versículo 29. Ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. E os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui que está quem é maior do que Jonas. A candeia do corpo. E ninguém, acendendo uma candeia, põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Jesus censura os fariseus, versículo 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas
O vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! O que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos das sinagogas, as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam e não sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizeis isto, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais o mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus, profeta e apóstolos, lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão os outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos, que não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de o apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Amém? Então, finalizado a nossa parte aí de Lucas do dia de hoje, e amanhã nós iremos terminar Lucas, amém? Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Estão aí para a glória do Senhor? Nós estamos aqui nesse momento e enquanto eu estava lendo aqui, deixa eu beber um pouquinho de água. Glória a Deus, né? Parabéns para vocês que estão firmes, hein? Parabéns, tô gostando de ver de verdade, viu? E tem sido tão gostoso, muita gente fala assim, nossa, pastora, eu não conhecia essa passagem, esse versículo. Claro que vai ter muita coisa que a gente não vai entender a princípio, porque é uma linguagem diferente, é uma linguagem espiritual. E muitas das vezes, se a gente não está aqui atento a cada palavra, né, a gente sai do espírito para a carne, e aí que não entende nada, né? Que nem alguém falou aí, nossa, o sono tá querendo me dominar. É aí que a gente tem que aprender, né, a disciplinar o nosso corpo, o nosso espírito, a ter sempre esse momento de leitura, esse momento espiritual. O que faz, muitas das vezes, a geração de crentes, muitas das vezes, ser uma geração fraca, é deixar esses momentos espirituais de lado. E aí se torna uma geração carnal, né? Como eu disse, que pega a Bíblia, por isso que eu tô dando parabéns para vocês, porque muitos pegam a Bíblia e dormem. É só pegar a Bíblia e dormem. Posso saber que tá muito na carne, mas muito mesmo. Por quê? Porque ela não tem esse momento espiritual com Deus. Então eu estava lendo aqui, né? Estava pensando no meu coração aqui enquanto eu lia. Falei, olha, quanta coisa maravilhosa, mas que muitas das vezes não nos é revelada agora, porque também é algo espiritual e depois vai se encaixar diante de uma situação que nós estivermos vivendo naquele momento em que nós vamos lembrar das palavras, né? Eu vi Jesus falando com os discípulos, né? A multidão não entendia algumas coisas que Jesus falava, e Jesus olhava para os discípulos e falava, olha, para vocês foi dado
o dom de saber das coisas do reino dos céus, né? Do reino de Deus. Ou seja, muita multidão ficava ali ouvindo Jesus, mas tinha muita coisa que eles também não entendiam. Mas os discípulos, aqueles que estavam verdadeiramente próximos de Jesus o tempo todo, era o que tinha mais habilidade, era o que tinha mais capacidade de compreender as escrituras, aquilo que Jesus está falando, que era algo vindo dos céus, é muito espiritual, é vindo dos céus, é uma coisa que não faz parte do nosso mundo, vamos dizer assim, não faz parte do nosso mundo aqui terreno. É tudo vindo do céu mesmo, né? São palavras dos céus. Então, assim, é por isso que nós precisamos ser mais espirituais, passar mais tempo com a palavra do Senhor, porque nós devemos ter mais do céu em nosso coração e cada dia mais, menos da terra. Amém? Se você é uma pessoa que tem tanta dificuldade de ler a Bíblia, de orar, isso é preocupante para você, que significa que você está com muito da terra no seu coração. Você vê que Jesus ele pediu oração para os discípulos e os discípulos dormiram? Os discípulos dormiram e Jesus ficou bravo. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus veio com aquela palavra para eles levantarem. Então nós precisamos ser mais espirituais. Precisamos ser mais próximos de Jesus, né? Estar mais próximo de Jesus. Precisamos estar mais próximos dessas palavras que não veio de homem nenhum. Ela veio do céu. Você tem noção do que está nas suas mãos agora é a Bíblia? E cada palavra que a gente leu veio do céu, não veio de homem algum, não veio da mente humana, não veio da alimentação humana, veio do céu, é pura, é santa. Então, gente, enquanto eu lia, eu pensava sobre isso, né? Como isso é precioso, como esse momento é precioso, como esse momento é espiritual. Os nossos olhos não conseguem ver, o nosso entendimento não consegue entender o que está acontecendo nesse momento enquanto nós estamos lendo a palavra do Senhor. Amém, gente? E deixa Deus agir, deixa Deus colocar mais do céu em nosso coração. Amém? Coloca assim nos comentários assim, ó. Eu preciso ter mais do céu em meu coração. Amém? Eu preciso ter mais do céu em meu coração. Amém? Menos da terra. Mais do céu e menos da terra. Amém, gente? Glória a Deus. Então que você ame isso daqui, que você ame esse momento, que você ame, porque é o momento em que o céu desce até você. É o momento que você está lendo, que você está aprendendo, é o momento que o seu espírito está atento, o Espírito Santo está ali com você, é o momento que os céus descem sobre a sua vida, sobre o lugar que você está. Gente, é muito precioso, é muito precioso, é muito grandioso, é muito significativo, é muito prazeroso, é muito edificante, sem palavras humanas para poder explicar. Mas é algo que nós devemos valorizar e cada dia mais. Por que eu estou vindo aqui todos os dias, o máximo que eu consigo, para te ajudar a ler a Bíblia? Para que você faça disso uma rotina da sua vida, uma rotina no seu dia a dia. Amém? Para que você aprenda a ter mais do céu realmente em seu coração e cada vez menos da terra na sua vida. Amém? Mais espírito e menos carne. Amém, gente? Glória a Deus! Vamos fazer a nossa oração da noite, senão a pastora fica aqui pregando até amanhã cedo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus, que momento maravilhoso, né? E isso, coloca aí, eu preciso ter mais do céu em meu coração, na minha mente, nas minhas palavras, no meu dia. É o momento do dia que você tirou para o céu, né? Descer aí no seu quarto, na sua casa, encher a sua casa. Gente, isso é muito grandioso. Você acha que Satanás vai aguentar ficar na sua casa? Vai não. É luz brilhando, raiando na sua casa todo dia, né? No seu coração. Satanás, ele fala, aqui não dá pra mim ficar, não. Deixa eu sair daqui, porque aqui tá difícil. Amém? E ele sai voando. Ele não fica onde a palavra de Deus está sendo lida. Ele não aguenta ficar num lugar desse. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais um dia de leitura bíblica, por ter nos sustentado, nos ensinado, revelado a Tua palavra do céu para o nosso coração. Que momento precioso!
Senhor, acho que não tem nenhum momento mais santo que esse. Não existe um momento mais santo que esse. O momento que a gente estamos aqui com a palavra do Senhor, que é tão preciosa, santa, pura. Não há erro, não há falha nela. Meu Deus, não há nada aqui que não será cumprido. Meu Deus, não tem uma sequer palavra do Senhor que não será cumprido. São palavras de verdade, são palavras eternas. São palavras que não vai acabar quando essa terra acabar. São palavras que durarão por toda a eternidade. A Bíblia, a palavra do Senhor, cada parte das Escrituras, Senhor, vai durar para sempre. Isso é tão grandioso que nós possamos cada dia mais ter mais dos céus no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia. Meu Deus, que nós não venhamos passar um dia sequer, meu Pai, sem buscar o céu para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso coração, para as nossas decisões. Em nome de Jesus, que privilégio, Pai. E que privilégio. É por isso que Jesus nos ensinou, venha ao teu reino. Venha ao teu reino, desça o teu reino aqui. Desça o teu reino na minha vida, desça o teu reino na minha casa. Venha ao teu reino, Pai. Venha ao teu reino, Pai. Obrigada por essa noite maravilhosa na tua presença, em que os céus desceu nesse lugar, e em cada lugar onde tinha ali uma Bíblia aberta e um ouvido atentos. Como Jesus, ele repetiu várias vezes, quem tem ouvidos, ouça. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço. E que o Senhor continue curando, operando milagres e maravilhas, e que chuvas de testemunhos venham desse propósito. Que o Senhor dê uma noite abençoada para todos, em nome de Jesus. E vocês digam amém? Digam graças a Deus. Amém? Amo vocês, aquele abraço. Foi um prazer estar com vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Beijão no coração de vocês. Até, gente.